O Programa de Estudos Judaicos da UERJ, coordenado pela professora Helena Levin, promoveu o ato de celebração em memória às vítimas do Holocausto, com a participação de sobreviventes do Holocausto e homenagens inéditas aos justos entre os justos. Este ano, a emoção tomou conta de todos. A subreitora da UERJ, professora Regina Henriques, abriu os trabalhos falando sobre a perda dos valores éticos e morais durante o Holocausto. Porque esse esquecimento, o embotamento dos valores éticos e políticos, em nome da preservação individual, são elementos que alimentam a barbárie. Citando outra vez Hannah Arendt, o que aconteceu nos campos de concentração, em outros espaços também, nos coloca diante da existência de um mal radical que surgiu em relação a um sistema no qual todos os homens se tornaram igualmente supérfluos. Seria um mal banal, que não tem profundidade, mas que é infinitamente devastador, pois não repousa na fraqueza humana e não resulta de motivos humanos compreensíveis por nós todos. A representante do Centro de Informações da ONU, Evelyn Rocha, ressaltou a importância da participação de todos os países no combate ao racismo. Nossa mensagem é clara. Os povos do mundo devem fazer sua parte, assim como os governos e a comunidade internacional, para que os valores fundamentais dos seres humanos e seus direitos inalienáveis sejam respeitados. E isso só pode acontecer quando há democracia plena, política e socialmente. Este ano, em que a ONU comemora os 60 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, não podemos esquecer os princípios fundamentais estabelecidos por ela em 1948, logo depois das atrocidades da Segunda Guerra Mundial. Que a morte e o sofrimento dos milhões de vítimas do Holocausto sirva para nos lembrar diariamente que, como ensina o primeiro artigo da Declaração Universal, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Tornar realidade estas palavras é nosso dever, hoje, para honrar os milhões que morreram no Holocausto. O presidente da FIERJ, Sérgio Nisquier, reafirmou a determinação do povo judeu em preservar sua memória como ato de resistência à intolerância. Eu queria me referir ao que eu escutei há 2 dias atrás, eu e mais algumas pessoas que estão aqui presentes, numa cerimônia muito tocante, muito marcante mesmo, que houve na Câmara Municipal de Niterói, que também tem uma data oficial de lembrança das vítimas do Holocausto. Entre os oradores, havia um ex-combatente, um tenente da Marinha, tenente Rubens, e que na sua fala, ele obviamente fez as menções fortes de condenação ao nazismo, e em algum momento ele fez uma citação chamando a atenção por que nós, da comunidade judaica, nos indignamos tão fortemente quando vemos uma manifestação preconceituosa e em qualquer situação, às vezes enfrentando até algumas incompreensões, enquanto que outros segmentos, talvez com situações também dramáticas, não tem esse mesmo tipo de ação. Por que às vezes um pequeno artigo, um carro alegórico, um filme, por que imediatamente a gente põe a nossa energia e a nossa indignação, enquanto que outros segmentos sociais às vezes são mais tolerantes com a ofensa ou com a agressão? Segundo o que ele pensava, ele dizia que as marcas do Holocausto ainda são muito fortes e quem sabe com o tempo essas questões vão se diluindo e que talvez mais lá alguns
algumas centenas de anos, isso poderia ser encarado de maneira distinta. Na mesma hora, eu reagi e lembrei que nós não esquecemos da escravidão do Egito, e foram mais do que algumas centenas de anos, foram milhares de anos atrás. Nós não esquecemos de Jerusalém, lembramos de Jerusalém todos os dias, 3 vezes por dia, ao longo de todas essas gerações. Também não vamos esquecer a intolerância, o racismo e o preconceito. Nem nós que estamos aqui, nenhum dos nossos descendentes. Isso é impossível. Nós não vamos esquecer do heroísmo dos pracinhas brasileiros que ele representava tão bem, que deram seu sangue lutando contra a fera nazista nos campos da Itália. Não vamos esquecer os milhares de pessoas que contribuíram para a salvação de tantas crianças iguais a vocês, de tantos professores iguais a alguns que aqui estão, que salvaram e foram protegidos por pessoas de outras religiões, de outros grupos sociais. Também não vamos esquecer, nunca, não há essa possibilidade. Se não esquecemos da escravidão do Egito, não vamos esquecer aqueles que lutaram contra o preconceito, a intolerância e lutaram contra o racismo. O presidente do Conselho Deliberativo da Fierj, Gerson Orman, participou do evento e ouviu atentamente as palavras do presidente da Xerita Pleitá, Alexander Lax, sobrevivente do Holocausto. O senhor que milita pelas escolas sempre para educar, para ensinar as futuras gerações, como vê essa homenagem feita aqui na UERJ? Muito, muito importante e muito louvável. Eu acho que a professora Helena Levin merece todas as honras possíveis, que isto nunca mais pode acontecer que aconteceu. E ela é uma dessas que não deixa esquecer. Eu acho muito, muito louvável e muito importante. A vereadora Tereza Berger também foi convidada para fazer parte da mesa de trabalhos. Eu acho que nós todos temos obrigação de estar presentes em eventos como este, que é um evento, acima de tudo, que eu considero um culto à memória, porque tragédias como o Holocausto, como aquele regime assassino, autoritário, não pode ser esquecido nunca. 6 milhões de pessoas vítimas de um regime terrível, um regime assassino, como eu disse há pouco. Então, estou aqui me representando e representando também o meu marido, Gerson Berger, que não pôde estar presente. E eu gostaria que sempre que são lembradas estas datas, esta especialmente, que as pessoas comparecessem, porque o Holocausto nunca mais. E nós a cada dia vemos a violência crescer, a falta de respeito, a falta de amor ao próximo, e temos que dizer não a qualquer tipo de violência, a qualquer tipo de regime autoritário, discriminatório, enfim. Sim ao amor, isto sim. Há 8 anos, o Centro de Estudos Judaicos da UERJ realiza o ato em memória às vítimas do Holocausto na Capela Ecumênica da Universidade. A coordenação é da professora Helena Levin, que ressaltou o caráter pedagógico do evento. Em primeiro lugar, a ideia é o caráter pedagógico que tem essa cerimônia. O que quer dizer isso? Quer dizer que isto aqui é aberto para a universidade, que alunos e professores que sabem pouco ou que querem saber mais possam vir e aprender com a gente e ao mesmo tempo honrar a memória dos 6 milhões que faleceram. A questão maior é que o programa de estudos judaicos tem um objetivo, e o objetivo é fazer com que a cultura judaica, o conhecimento judaico, todas as celebrações judaicas possam ser abertas e compartilhadas pela comunidade universitária e pela comunidade judaica e por todos em geral. Então, a cada ano eu celebro esse ato, que é em memória daqueles que
que faleceram, que foram trucidados, e também fazendo uma homenagem àqueles que se salvaram. Né? Aqueles que se salvaram, eles lutaram, eles tiveram muitas dificuldades, no entanto estão aqui presentes, dizendo, estou presente, eu faço questão de transmitir isso para as minhas gerações. E o judaísmo vive da sua memória. A memória é a responsável pela nossa longevidade. A cerimônia de acendimento das 6 velas em lembrança aos 6 milhões de judeus assassinados pelo nazismo foi realizada por sobreviventes do Holocausto. Pessoas que foram confinadas a guetos, campos de concentração e extermínio em vários locais da Europa. A última vela foi acesa por Michel Schreiber, aluno da escola Eliezer Max. Minha avó materna passou por Bergen-Belsen, com 5 anos de idade, passou com todos os problemas e doenças que pode se ter, sobreviveu com minha avó e vieram para o Brasil. Por parte paterna, eu tive avós que fugiram da Alemanha em si, só que minha bisavó morreu em Auschwitz, foi assassinada. E por parte materna, novamente, meu avô pulou do trem indo em direção a um campo que eu não sei o nome, porque ele faleceu. Ele teve Parkinson, então eu não tive tanto contato mais. Michel, como é que você vê a importância desse tipo de ato aqui na UERJ para que seja relembrado essas pessoas como seus avós? Eu acho essencial que a gente nunca esqueça, como sempre se fala, mas mais que isso, que as pessoas sintam isso. Então isso é muito importante transmitir para nunca reacontecer, e pelo fato de manter a tradição de cada geração. A professora Silvia Lerner mostrou a importância do evento na Universidade do Estado do Rio de Janeiro no combate à intolerância. Nós esperamos que esse evento, né, assim como o Holocausto, né, mostre que os alunos entendam a que ponto a intolerância pode chegar, que ponto de desumanização pode levar uma intolerância, o preconceito, o racismo. E a gente espera que dentro da universidade tenha uma repercussão para que os alunos conheçam mais e mais esse fato, ou se interessem a aprofundar o seu conhecimento com relação ao Holocausto, e, enfim, para entender tudo o que aconteceu nesses 6 anos de guerra e os 12 anos de nazismo no poder. Para encerrar a cerimônia de lembrança das vítimas, o Hazan Nelson Zeitouni entoou El Malera Hamim. Neste ano, além de recordar as vítimas do Holocausto, o Centro de Estudos Judaicos da UERJ homenageou 3 pessoas. Elas têm lugar reservado no coração de cada judeu por suas atitudes justas e humanas durante a Segunda Guerra Mundial. A brasileira Aracy Carvalho de Guimarães Rosa, esposa do grande escritor Guimarães Rosa, completou 100 anos no dia 20 de abril. Ela foi funcionária do Consulado Brasileiro em Hamburgo, na Alemanha, durante a guerra e salvou dezenas de judeus, providenciando vistos para eles fugirem e virem para o Brasil. Dona Aracy não pôde comparecer à homenagem e foi representada pelo filho, o advogado Dr. Eduardo Carvalho Tess. Como é que o senhor sente, como é que o senhor vê essa homenagem à sua mãe, tendo participado dessa forma naquela época? Eu fico muito honrado, em primeiro lugar. Eu acho que ela é merecedora, porque ela realmente se empenhou, se arriscou e com isso conseguiu salvar muitos judeus que acabaram imigrando para o Brasil pelo esforço dela de obter o visto, inclusive contrariando as instruções secretas do Itamaraty que impediam isto na época. Sua mãe te contou muitas histórias sobre essa passagem, sobre essas experiências? Eu estava lá também, mas eu tinha menos de 10 anos, então, como eu até vou referir-me depois, a memória é meio reflexa, contada. Mas ela realmente, ela era muito discreta, ela não fez muito, mas ela contava de vez em quando, mostrava a sua inconformidade, a sua solidariedade a essas pessoas que eram perseguidas, que queriam sair de lá, queriam se juntar a familiares que já estavam no Brasil e que vinham a procurá-la no consulado
no caso, e ela fazia tudo isso, eu me recordo. Isso na Alemanha ainda? Na Alemanha, em Hamburgo. Sem dúvida nenhuma, o papel dela foi importante, ela já mereceu homenagens. Consta, por exemplo, no Museu do Holocausto de Washington, o nome dela no Muro dos Justos, única brasileira. Parece que agora o embaixador também está fazendo parte. Mas como mulher, é a única mulher brasileira que está. Então eu acho que... Ela está com 100 anos, é isso? Vai fazer 100 anos no domingo. Infelizmente, não tem estado de saúde e lucidez para poder vir aqui. Por isso que eu estou aqui representando ela. O segundo homenageado, Raoul Wallenberg, foi secretário da missão sueca em Budapeste, na Hungria. Usando sua posição diplomática, impediu as deportações em massa de judeus, salvando mais de 70 mil pessoas. Em 17 de janeiro de 1945, ele desapareceu. Mais de 60 anos depois, o mistério ainda não foi solucionado, apesar do governo da ex-União Soviética ter reconhecido que Wallenberg foi preso por membros do serviço secreto de Stalin, quando Budapeste foi libertada pelos soviéticos. O diplomata teria ficado preso por 2 anos e depois teria sido executado. E por fim, a história mais emocionante e desconhecida. Irena Sendler, enfermeira polonesa trabalhando em Varsóvia, ajudou a salvar 2.500 crianças judias, dando-lhes novas identidades. Irena está viva, com 97 anos, ainda em sua cidade natal, Varsóvia, capital da Polônia. A atriz Ida Gomes fez uma emocionante leitura dos fatos principais que marcaram a saga dessa heroína para o povo judeu. Irena Sendler, uma dádiva de amor às crianças. Em 1999, a história de Irena Sendler começou a ser conhecida, graças a um grupo de alunos do Instituto de Kansas, em seus trabalhos finais sobre os heróis do Holocausto. Em suas investigações, conseguiram muito pouco referente a Irena, mas um dado surpreendeu a todos. Havia salvado a vida de 2.500 crianças das mãos dos nazistas. Como é possível que se tivesse só essa informação? Era uma heroína desconhecida fora da Polônia e conhecida em seu país por alguns historiadores, pois durante o comunismo alguns ensinamentos não faziam parte dos livros oficiais da história. A grande surpresa chegou quando foram em busca do túmulo de Irena e descobriram que não havia túmulo, porque ela ainda vivia. Hoje, com 97 anos, vive em Varsóvia Irena Sendler. E em seus aposentos jamais lhe faltaram flores e recados de agradecimentos vindos do mundo inteiro. Quando a Alemanha invadiu a Polônia, em 1939, Irena Sendler era enfermeira do Departamento do Bem-Estar Social de Varsóvia, sendo responsável pelos refeitórios comunitários da cidade. Nascida no dia 15 de fevereiro de 1910, Irena Sendler comprometeu-se muito cedo com a defesa dos direitos dos judeus, cuja população chegava a mais de 3 milhões na Polônia, antes da guerra. Fui criada com a obrigação de saber e de salvar qualquer pessoa que se machuque, seja qual for sua religião ou nacionalidade, contou ela ao site polonês dedicado à sua vida. Em Varsóvia, com a criação do gueto em meados de 1940, Irena se preocupou com a falta de alimentos, higiene
e a proliferação de doenças. Irena estava horrorizada com as condições em que se vivia ali. Quando caminhava pelas ruas do gueto, Sandler usava uma braçadeira com a estrela de Davi, por solidariedade aos judeus, mas também para não chamar a atenção. Lembra o memorial do Yad Vashem. No fim de verão de 1942, ela entrou para o movimento de resistência Zegota, Conselho de Ajuda aos Judeus, e ajudou a retirar crianças do gueto de Varsóvia. Conseguiu identificação da oficina sanitária, cuja tarefa era a luta contra as enfermidades contagiosas. Como os alemães tinham medo de uma possível epidemia de tifo, permitiram que os poloneses controlassem as instituições onde a doença pudesse proliferar. Entrava logo em contato com familiares onde houvesse crianças e oferecia levar suas crianças para fora do gueto, mas não podia dar garantia de êxito. Era um momento difícil. Convencer os pais de lhe entregarem seus filhos e eles perguntavam: pode prometer-me que meu filho viverá? Como prometer se sequer sabia se sairia do gueto? A única certeza é que as crianças morreriam se permanecessem ali. As mães e as avós não queriam se separar de suas crianças. E ela sabia quão dura era essa separação. Aos poucos, foi conseguindo levar algumas crianças e retornava para buscar outras. Mas muitas já tinham seguido com seus pais para a morte. Teve pressa. Começou por retirar as crianças em ambulâncias como se fossem vítimas de tifo, ou as escondia em cesta de lixo, sacos de batatas, caixas de ferramentas e até em ataúdes para mortos. Em suas mãos, qualquer elemento se transformava em vias de escape. Começou a recrutar pelo menos uma pessoa em cada um dos 10 centros de departamento do bem-estar social. Com essa ajuda, elaborou centros de documentos falsos, com assinaturas falsificadas, dando identidade temporária às crianças. Irena vivia os tempos de guerra, pensando nos tempos de paz. Não bastava somente manter as crianças vivas. Queria que um dia pudessem recuperar seus verdadeiros nomes, suas identidades, suas histórias pessoais e suas famílias. Terminado o evento de recordação e homenagem, jovens alunos de escolas judaicas demonstraram a importância e a necessidade da participação cada vez maior nestes momentos onde a dura história e a cruel realidade se encontram na presença e na voz dos sobreviventes do Holocausto. Foi muito emocionante, O Alexander já tinha ido, vocês já tinham conhecido o seu Alexander lá no Eliezer, né? Foi diferente vê-lo hoje aqui, lá? Foi, sei, mexe muito, porque a pessoa que estava lá, você não consegue imaginar, a pessoa que passou por aquilo tudo, você vê ela na sua frente, não sei, é difícil.